Olá pessoal, sou Ney Ribeiro. Quem acompanha o meu canal aí deve se lembrar que algum tempo atrás eu coloquei um vídeo de um equipamento que eu instalei lá no meu monitor no BV20L. Trata-se aí de uma caixa Norton eletrônica, é um controlador eletrônico, né? Que tem a função aí de sincronizar a placa com o fuso para fazer processamento de rosca, desbaste, ou seja, é, ele automatiza o processo ele dispensa, aliás, né, o processo de troca de engrenagem lá, tá? Porque o sincronismo entre o fuso do carro principal e a placa é feito eletronicamente, tá? Então eu instalei aquele equipamento, testei, mostrei testando aí, tá? E aí despertou alguma curiosidade em algumas pessoas aí, né? Inclusive num amigo lá de Santa Catarina, o Tomás, que ele me fez encomenda aí de um aparelho desse, de uma caixa Norton eletrônica. Eu fabriquei um aparelho desse para ele, né? Mandei pelo correio, né? Criei um anúncio lá no Mercado Livre para a gente fechar o negócio e fabriquei e mandei para ele. Ele recebeu o equipamento lá, estava instalando lá no torninho dele, o torno caseiro, aliás, inclusive, né? Tá? Então depois disso, eu entendi que esse é um equipamento aí que pode gerar uma certa demanda e acabou que eu acabei construindo mais alguma unidade aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou ele agora, tá? Esse aqui já é a terceira unidade que eu estou construindo, tá? Tem uma aqui que tá já embalado para segunda-feira botar no correio. Também vai para Santa Catarina esse camarada aqui, tá? Ele tá exatamente igual esse aqui, ó. E esse aqui já é o terceiro que eu fiz, tá? Então eu vou abrir ele aqui e mostrar para vocês por dentro como é que ficou. Então ele ficou assim, tá? Aqui tem o display, né? Como eu havia comentado aí, tudo bem montadinho, bem caprichadinho, né? Na tampa então fica o display, os botões Reset, ESC e Select e o controle de joystick. E aqui dentro da caixa do aparelho fica a placa com o controlador, o buzzer, o módulo step down, a chave liga-desliga, os dois conectores GX aqui do encoder e do driver. Aqui também na lateral fica o conector DC jack P4, né? E aqui atrás os dois GX 16, um para o encoder e outro para o drive, e o botão reset, tá? Aqui tem uma etiquetinha com o modelo do aparelho, data de fabricação, e aqui atrás uma tabelinha com a pinagem aí dos conectores GX para ligar quando você receber o aparelho. O encoder, né? O encoder, ele, apesar de ter 5 pinos, ele só usa 4 fios, né? Eu deixei assim com 5 pinos para diferenciar do driver, tá? Aí não tem como conectar errado. Beleza? Mas aqui tá toda o pinout, né? Dos conectores. Ok? Aqui na outra lateral tem um pequeno furinho por onde sai aqui o barulho do buzzer. Tá? E a plaquinha, essa plaquinha eu mandei fazer na China, ó. Tô com uma porção delas aqui para ir montando o aparelho conforme for surgindo a demanda, né? Então esse é o padrãozinho de construção desse aparelho, tá? Sempre que eu termino um aparelho desse, eu vou lá e ativo o anúncio dele no Mercado Livre, tá? Então, por exemplo, eu vou estar colocando esse vídeo aí e vou ativar o anúncio, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Então sempre dá uma olhada, se tiver o anúncio ativo é porque eu tenho aparelho pronto, ok? Beleza? Eu vou ligar tudo aqui, ó. Eu tô com uns recursos aqui. Aqui eu tenho um encoderzinho de 360 pulsos, tá? Um encoderzinho 360 pulsos. Aqui eu tenho um driverzinho TB6600 e um motorzinho de passo. Eu vou ligar tudo aqui no aparelho e aí eu já mostro para vocês ele funcionando, ok?
Bom, pessoal, já deixei tudo ligado aqui, ó. Já liguei o encoderzinho aqui. O motor de passo também já tá ligado. Eu coloquei uma fitinha aqui pra gente conseguir ver ele girando, tá? O driver tá ligado. Tudo tá ligado aqui atrás, ó, nos conectores, né? A fonte que eu tô usando aqui é uma fonte de 12 volts. Uma fonte de 12 volts, 12 amperes. Essa fonte ela acompanha o kit, tá? O que vai no kit então? Vai o controlador, a fonte e os dois conectores aqui, ó. Esses dois conectores GX aí que para você ligar o cabo do seu encoder do driver aí, beleza? O driver aqui, ó, eu tô alimentando esse driver aqui com 22 volts, tá? E o controlador que eu tô alimentando com 12 volts, tá? Eu vou ligar ele aqui. Vamos lá. Assim que liga, aparece a mensagem de boas-vindas, né? Esse camarada aqui, o MC Max aqui, ó, foi o cara que desenvolveu o software. O que eu fiz foi só traduzir ele, tá? Então eu gosto de dar os créditos pro verdadeiro autor do software, porque é um software muitíssimo bem elaborado, tá? Inicialmente eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Antes inclusive de colocar lá no meu torninho, mas depois que eu coloquei eu pude comprovar que realmente esse software tá ultra otimizado. Beleza? Então tá aqui, ó, tá tudo ligado, beleza? Vamos começar a fazer aqui a demonstração do que tem de recurso nesse camarada aqui, ó. Aqui na página inicial, aliás, inicialmente, quando você recebe o aparelho, pode ser necessário fazer algum ajuste aí em função do seu hardware, né? Então, quando você inicia o aparelho, ele começa assim. Ele vai dar uma mensagem dizendo assim para você: aperte o reset para entrar nas configurações. Aí você segura o botão reset por 5 segundos e solta. Aí ele entra na configuração, tá? Esses valores que eu tô mandando de fábrica aqui funcionam para o meu torninho BV20L, tá? Mas aí você tem que ajustar conforme o seu torninho. Esse valor aqui, ó, primeiro passo do encoder da placa, ele diz respeito aí a 4 vezes o valor da quantidade de pulsos do encoder. Então esse encoder aqui, por exemplo, ele é 360 pulsos por revolução. Então a gente multiplica esse valor por 4 e digita aqui, tá? Aí depois, toda vez que você alterar algum parâmetro, e como é que altera? Para cima ou para baixo aqui, ó, tá? Para cima você decrementa, para baixo você incrementa. Alterou, aperta o Select para confirmar o valor e segue adiante. Próximo é passo do Stepper Motor. Eu deixei 800 aqui porque eu estou trabalhando com passo aqui de 2 para 1, né? Então, ou seja, como esse motor aqui ele é 200 pulsos e eu estou trabalhando com passo de 2 para 1, eu estou entendendo quando eu mando 800 pulsos que eu vou trabalhar com redução de 2 para 1 lá no meu fuso, tá? Então na teoria eu estaria colocando, por exemplo, uma polia de 20 dentes aqui e uma polia de 40 dentes no fuso, tá? Aí o driver aqui vai estar trabalhando numa redução de 2 para 1, né? Que seria 400 pulsos. Eu estou mandando 800 porque eu estou trabalhando com redução de 2 para 1, ok? Aqui é o passo do fuso, no caso do meu BV20L o passo é 3 mm. O passo aqui tem que sempre ser informado em milímetros, tá? Mesmo que seu fuso for passo em polegada, você precisa transformar isso em milímetro e informar aqui, ó. O próximo é retardo de aceleração. Isso daqui é para ir acelerando devagar até alcançar a velocidade máxima do motor de passo, tá? Para não perder passo, aliás, inclusive, né? E retardo de desaceleração. A rotação padrão aqui minha é horária, tá? E aqui a avanço do carro 1 é onde eu faço o sincronismo para poder casar lá o 1 milímetro. Quando eu mando avançar 1 milímetro, ele avança 1 milímetro. Então, se estiver avançando menos, eu aumento esse valor. Se estiver avançando mais, eu diminuo esse valor, tá? Aqui no transversal não é importante, eu deixo o mesmo valor, mas não é importante. O importante de fato é esse cara aqui, ó, avanço do carro 1.
tá? E aí depois tem avanço do carro 2, 3 e 4 e o transversal também, de todos os carros, tá? Mas o aparelho, apesar de ter esses parâmetros aqui disponíveis para fazer ajuste, ele não tem suporte, né? Pelo menos até então eu não conheço, né? Como ele controlar outros motores além do único motor que está no eixo X lá, ok? Aqui o offset do filete, esse aqui é um valor que serve para compensar a folga do carro principal. Então, por exemplo, quando eu mando fazer a rosca e o carro vem avançando, 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 quando eu inverto a rotação da placa, que ele vai girar no outro sentido, ele adiciona essa quantidade de pulso para poder compensar a folga que tem no carro transversal. Isso também é ajustado de máquina para máquina, tá? Você precisa conhecer aí, né, a folga do seu carro principal para poder definir esse valor aqui corretamente, tá? Esse valor aqui para o meu torninho funcionou perfeitamente, tá? Norton aqui eu mantenho desligado. Quando liga aqui aparecem outras configurações que eu não me aprofundei nelas, né? Mas eu sempre deixo desligado. Aqui é a velocidade máxima do motor de passo em porcentagem. Eu deixo 100% para ele alcançar o máximo que ele consegue lá, sem perder passo inclusive, tá? Já testei outros valores aqui, ó. 150 eu consegui fazer ele rodar sem perder passo. Já acima disso ele começa a perder passo, pelo menos na minha máquina lá, tá? Com um motor de 30 kg. Se colocar um motor muito pequeno que não tem força para tocar, ele perde até com menos, ok? E aqui restaurar valores, né? Se a gente apertar OK nessa tela aqui, ele vai buscar na EPROM os valores que ele saiu de fábrica aqui, tá? Então é importante sempre manter anotado os valores aí que estão funcionando corretamente para o seu torno, para numa eventualidade de acabar apertando OK nessa tela aqui, você ter como repor os valores, ok? No caso aqui a gente avança mais um, né? Sai da tela de redefinição. E aí aqui nessa tela a gente tecla ESC aqui. Aí o aparelho reinicia. Ok? Bom. Quando o aparelho reinicia, então ele tem várias opções aqui, ó, né? Eu costumo começar por essa daqui, ó, movimento livre. Que vem a ser movimento livre? Quando eu seleciono essa opção aqui, ó, ela abre para mim aqui uma janela para definir o lado que eu vou girar, né? O lado que eu vou avançar e a posição que o motor vai estar. Então, por exemplo, eu vou avançar nesse sentido, ó. O motor está girando e vai mostrando o deslocamento em milímetro ali para mim, tá? Ah, se eu quero parar aqui nesse ponto e zerar, é só apertar o reset. Ele zera a partir desse ponto. E aí eu posso dar andamento aqui. Zera de novo, tá? Esse é o movimento livre para qualquer um dos lados. Para o lado esquerdo ele vai positivo, para o lado direito ele vai negativo, tá? Saindo daqui, a gente tem velocidade da placa. A velocidade da placa, ela é em RPM, ela é relativa ao giro do encoder. Então quando o encoder estiver girando, ele vai mostrar um valor em RPM aqui, ó, tá? No caso aqui ele mostra 0 porque... E qualquer lado, para qualquer lado que ele estiver virando, ele vai mostrar sempre valor positivo, tá? Ele tá pegando o pulso aqui e multiplicando por -1. Ok? Depois nós temos posição angular. Posição angular serve como um divisor, né? Então o encoder vai estar preso na placa, né? Com uma relação de 1 para 1, né? Então ele vai poder virar e mostrar aí divisões a partir de 0,25 grau, ok? E vai mostrando os valores aí. Então se eu cheguei num valor aqui, eu quiser resetar esse valor também, é só apertar o 0. Depois nós temos aqui avanço. O avanço nós temos alguns modos de avanço: avanço livre, avanço vinculado, modo de avanço. Vamos começando com o avanço livre aqui, ó. No avanço livre, eu vou dar o start nele e ele vai monitorando a velocidade da placa e eu tenho que definir uma velocidade de avanço, tá? Assim que eu colocar
Só que precisa estar girando aqui, ó. Eu preciso gravar uma velocidade. E aí ele vai começar a deslocar, tá? Esse recurso eu só consigo fazer teste dele lá no torno, tá? Porque eu não tenho como sincronizar aqui para poder apertar tudo junto aqui. Ok? Aí eu tenho o avanço vinculado. O avanço vinculado, ele diz assim, eu estou começando em tal ponto, vou até tal ponto, né? Aí eu tenho que ir editando os valores aqui, ó. Por exemplo, eu vou zerar aqui. E aí eu aperto início, mesma coisa. Essa função também só dá para fazer lá no torno, tá? Só dá para fazer lá. Aqui é para mim fazer um desbaste, por exemplo, eu quero desbastar do 0 até o 30 milímetros e quando chegar no 30 milímetros ele para e ele vai desbastando na velocidade que eu defini aqui, ó, nesse avanço aqui, ok? Aqui em modo de avanço eu posso ajustar entre centésimo por giro ou milímetro por minuto, tá? Eu uso sempre centésimo por giro aqui. E por fim, no rosqueamento aqui, ó, no rosqueamento. Ó, eu sempre tô apertando o botão select, mas aqui no meio também tem um select, ó. Então eu posso apertar aqui, ó, inclusive, ó. Ele também faz a função do botão select, tá? Aí aqui eu tenho definir passo milímetro. E aqui eu posso ir definir o passo, por exemplo, ó, um passo de 1,50. E aí eu aperto, tá definido. E aí para fazer a rosca eu vou em vínculo mecânico e vinculo. Aí ele mostra aqui, ó, rosqueamento vinculado, passo 1,5 mm, rosca direita, tá? Agora observe o que acontece com o fuso lá quando eu viro o encoder. Para qualquer lado que eu virar o encoder agora, o fuso vai acompanhar sincronizado, tá? Ok? Então observe aí, ó. Se eu mudar esse passo, vou tentar mudar o passo aqui e vou colocar um passo bem pequenininho. Ó, vou colocar aqui um passo de 0,2 e aperto Enter. E vou lá em vínculo mecânico. Ó, vinculado passo 0,2. Agora, quando eu vou rodando aqui, ó, ele vai rodando bem devagarzinho lá. Por quê? Porque o passo está bem menor. Ok? Aí eu posso também definir rosca polegada. Aqui no caso o máximo tá 8 fios aqui, né? Porque tá ajustado para o meu torno lá, BV20L. Então, por exemplo, eu vou fazer uma rosca de 24 fios. Seleciona. Vai lá em vínculo mecânico. Olha lá, ó, vinculado, passo 24 TPI, rosca direita. Agora eu começo a virar ele aqui, ele vai virando lá sincronizado, tá? E ainda tem sentido da rosca. Todas as roscas que eu estou fazendo por enquanto são direitas, eu vou alterar agora para a esquerda. Alterei para a esquerda e vou lá em vínculo mecânico. Ele mostra aqui, ó, vinculado, passo 24 TPI, rosca esquerda. Agora, quando eu virar para um lado, ele vai inverter a rotação, ó. Eu tô virando o encoder para a direita, lá no motor de passo ele tá virando para a esquerda, tá? Beleza? Tudo eletronicamente, tá? Nada de engrenagem, tudo na maior comodidade possível, tá? E por fim aqui, ó, essa última função que é comprimento de rosca. Essa função aqui faz o seguinte, ó. Ele pede para mim inicialmente ajustar a posição para começar o rosqueamento. Então, por exemplo, eu vou ajustar, vou levar o motor até lá,
falo assim, aqui é o meu começo. Aí eu aperto Enter, define curso. Aí eu falo para ele, faz uma rosca de 5 milímetros e dou um Enter. Ele recuou 1 milímetro para iniciar a rosca, né? E agora ele começa a fazer a rosca. Aí chegou no final, ele abre uma mensagem aqui, ó, Select mais Reset, ele retorna. Quando eu aperto os dois botões junto, ó, ele volta para o zero e espera um novo ciclo de rosqueamento, ok? Então é isso, pessoal, tá? Então essa aqui é essa função que eu mais uso, na verdade, né? Porque quando eu vou fazer rosca lá eu faço com ela, porque não tem perigo de passar do ponto, né? Sempre deixo um alívio no final para poder a ferramenta terminar no vazio. E funciona super bem aí, tá? Mas acho que é isso, tá? Então é assim, eu inicialmente, como eu disse, eu fiquei com o pé atrás com esse aparelho. Depois que eu instalei lá no meu torno, eu achei o equipamento incrível, tá? Funciona super bem. E aí eu vi a oportunidade aí de estar construindo esse aparelho aí para dar oportunidade aí para quem quiser colocar no seu torninho e ter uma comodidade aí de não precisar aí estar trocando engrenagem para poder alterar de desbaste para fazer rosca, tá? Porque eu acho que a parte mais chata que tem no processo de torneamento é ficar trocando engrenagem do torno, tá? Assim, por ser eletrônico, tá? Eu acho que é importante frisar aqui, assim, que a parte mecânica precisa ser muito bem estruturada, tá? A parte de transmissão de correia, do motor de passo para o fuso, então tem que ser uma correia bacana, com a largura bacana, o passo bom, né? Para não ter dor de cabeça, tá? Esse equipamento aqui, ó, eu tô mandando ele para um rapaz lá de Santa Catarina e a ideia dele é colocar num torno grande, tá? Um torno com barramento grande, um fuso de 1/4 de passo. Então eu sugeri para ele já fazer assim, colocar com um motor bacana, né? Um motor aí, um NEMA 34 aí de 100 kg para cima, com uma fonte acima de 48 volts, 20 ampere, né? E uma redução lá de 3/1 pelo menos, com uma correia de 20 milímetros de largura, perfil de 5 milímetros do dente, que é para ter a certeza de que vai funcionar perfeitamente, tá? Então assim, a parte eletrônica de controle, ela funciona tanto para mini torno quanto para qualquer outro torno, tá? O importante é que a parte mecânica seja construída aí de maneira robusta para poder não ter problemas aí com seu equipamento, ok? É isso aí, pessoal, tá aí, ó, esse é o modelo compacto da caixa Norton eletrônica que eu coloquei aí à venda no Mercado Livre. Se você tiver interesse, eu vou deixar aí no link, na descrição do vídeo, um link para o anúncio, ok? E caso você acesse o link e não esteja disponível, né? Deixa uma mensagem aí para mim nos comentários aí, que eu vou estar sempre aí produzindo uma nova unidade para deixar a postos aí para ser postado. Valeu, pessoal! Eu deixo a todos aí meu grande abraço. Tchau, tchau, pessoal!